Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Taylor Fritz está classificado nas semifinais do Masters 1000 de Toronto. Uma belíssima vitória contra Andrei Rublev num jogo rápido, né? Um jogo que quase foi resolvido em menos de 1h10, né? Porque o Fritz chegou a quebrar o saque do Rublev e sacar no 6-4, chegou a ter match point naquele game, mas assim, um nível de saque surreal do Fritz resolveu cair naquele momento, né? Que, assim, poderia ser um game que machucasse muito o Fritz, até pro resto, assim, dessa US Open Series, no aspecto de que fazer uma partida impecável, surreal. Imagina se ele leva a virada depois de tudo que ele tinha feito até aquele ponto do jogo. Não foi o que aconteceu. Ele acabou sustentando o alto nível até o fim do jogo. O Rublev deu uma cooperada no tie-break, cometendo alguns erros que não deveria. Mas assim, em apenas 2 sets o Fritz conseguiu 20 aces. 20! E a gente tem que considerar que, diferente de um Opelka, ele sabe jogar no fundo de quadra, ele sabe fazer isso muito bem. Não à toa, se a gente for comparar pontos vencidos na linha de base, ele ganhou mais que o Rublev também. Então, assim, é absurdo que o Fritz sacou hoje, né? Assim, 20 aces em 2 sets é um número inacreditável, mas é a demonstração do quão bem ele está conseguindo sacar, usar bem o saque também para neutralizar a devolução do oponente. E hoje foi aquele jogo assim que o Rublev ele tem ferramenta, ele tem recurso para machucar o Fritz. Eles já fizeram jogos até melhores. Eu não sei se foi necessariamente nesse torneio do Canadá que uma vez eles dois se enfrentaram. Fizeram um jogo que foi até o terceiro set, um dos jogos de tênis mais bonitos que eu vi. Acho que foi lá em 22 ou 23, foi um desses 2 anos. Mas assim, o jogo foi muito mais duro, mas acho que a diferença de lá é que o saque do Fritz não machucou tanto quanto o de hoje. Hoje tivemos um jogo que foi rápido, né? Não teve muita oportunidade para ir para muitas trocas de bola, porque o Blev não achou a devolução hoje. Assim, ele consegue quebrar o saque do Fritz porque o Fritz ajuda. Erra muito, coloca backhand na rede, ele faz duplas faltas que ele não estava cometendo. Porque assim, de resto, tirando aquele game, é um nível de saque surreal por parte do americano, que mostra um nível de tenista top até agora nessa Open Series. Eu acho que a derrota pro Fokina, ela machuca, mas assim, eu não acho que o nível do Fritz como um todo no jogo foi ruim. E essa vitória que ele faz hoje, a vitória como ele também fez contra o Lerret, que é um jogo extremamente difícil, de pouquíssimo ritmo, mostra que ele tem tido força mental, tá sabendo superar obstáculos, tá se abalando muito pouco, mesmo quando o adversário cresce no jogo, vem mostrando bom nível. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que dar mais valor, né? Tipo, o tenista que não se abala nos momentos de dificuldade. E acho uma coisa legal do Taylor Fritz, né? Ele é um dos tenistas que menos faz uso do coaching. Vale lembrar que hoje o coaching é liberado, o técnico consegue falar com o atleta, entende? É uma ideia de tentar transformar os jogos em algo mais, podemos dizer, eficiente, mais bonito, com mais ajuste. E o Fritz é um cara que tenta resolver essas coisas sozinhos, né? Ele acha que se incentiva um pouco, às vezes, a preguiça do atleta, deixa ele muito dependente do técnico. E olha, eu acho isso interessante, que muita gente pode discordar, mas eu acredito que o Fritz ele realmente quer aprender por conta própria, ele quer fazer esse ajuste por conta própria, porque é algo que, por exemplo, o Djokovic, o Nadal, né, o Federer, eles faziam, entende? E ele sabe, né, que em vários jogos ele vai ter que fazer esse ajuste e ele vai ter que pensar por conta própria, ele não quer que outro cara faça por ele, né? E eu acho que nesse jogo ali a gente viu ali como ele usou bem o segundo saque, com mais alto no backhand do Rublev, porque quando você deixa o segundo saque muito alto, você faz ele levantar muito o braço, né? Você tem menos condição de você gerar velocidade, potência. Então, assim, ele foi pensando cada vez mais essas soluções. Tipo assim, meu primeiro saque não entra, vou fazer um segundo saque que não necessariamente é rápido, mas que fique com kick alto e neutralize a ofensividade do Rublev, né? Vou fazer o jogo no fundo de quadra, mantenho o jogo mais pelo backhand, forço pelo forehand quando tem um espaço e dificulte ele conseguir um contra-ataque ou uma definição. Então, a inteligência do Fritz, a meu ver, no processando o jogo, ela é melhor que a do Rublev. E assim, eu não acho o Rublev um tenista taticamente ruim. Eu acho que ele tem sim boa leitura de jogo em vários momentos, mas ele é um cara que quase sempre tá apostando mais do que ele faz de melhor, entende? E como ele faz isso muito bem, tipo, os golpes de forehand dele são muito efetivos, machucam quase qualquer tenista, né?
ele eventualmente consegue vencer até mesmo tenistas de formas diferentes de jogo, mas hoje o Rublev estava encarando um tenista que bate forehand também muito bem, bate backhand muito bem, saca muito bem, né? Tipo, não tem muita janela ali. A janela maior do Rublev era colocar o cidadão em movimento, né? E esse confronto tem dado mais certo pro Rublev mesmo contra o Fritz no saibro. Numa quadradura tá ficando muito difícil pro russo porque ele não tem a mesma consistência no nível de saque e não saca mal. O Rublev saca até bem demais. Eu acho que é um atributo bem assim, subestimado do Andrei Rublev, mas não é no mesmo nível do Fritz. Isso fica muito óbvio na partida. E assim, no fundo de quadra, eu acho que assim, ele é, a meu ver, até mais completo. Porém, assim, num bom dia, o Fritz nivela o jogo e até mesmo pode superá-lo. Então, e hoje foi um caso que, assim, no fundo de quadra, o Rublev não conseguiu desequilibrar essa partida. Então, como estava nivelado no fundo de quadra e no saque o Fritz tinha muito mais vantagem, o jogo ficou muito mais para o americano, que com méritos avança a semifinal e agora é esperar ou o Deminauer ou o Ben Shelton. Para mim, o Fritz é favorito, porque eu acho que ele tem mais recurso e mais inteligência do que, tipo assim, recurso como devemos dizer, né, de fundo de quadra e a inteligência estratégica do que o Ben Shelton. E o Deminauer, ok, né, tipo, defende muito bem, joga no nível absurdo em termos de consistência, mas assim, eu acho que eu não sei qual a solução que o Deminauer vai arrumar para se defender dos saques do Fritz e como ele vai manter o jogo sem ser quebrado também. Não estou dizendo que ele não pode fazer isso, porque ele pode, né? Ser favorito não quer dizer que o Fritz vai ganhar. O Fritz, para mim, tem mais chance de vencer, mas ninguém sabe o que vai acontecer no jogo de semifinais. Mas para mim, o nível mais alto de tênis desse torneio, até agora, é apresentado pelo Taylor Fritz nesse lado da chave. E no outro lado da chave, eu tenho que dar o crédito ao Alexander Zverev, principalmente pelo nível que ele apresentou nas quartas de final. Então, assim, Zverev e Khachanov numa semifinal. Taylor Fritz aguarda agora o vencedor de Deminauer e Ben Shelton. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.